Boa noite a todos. Esse 19 de junho de 2024, nós vamos fazer a sessão de exame de qualificação de Maria Carmen Paulino dos Santos, para o grau de doutorado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Comunicação e Semiótica. Maria Carmen vai fazer uma apresentação, considerando os que estão aqui assistindo, e os seus avaliadores, que aqui estão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Alexandre Marcelo Bueno, eu agradeço muito a colaboração, e Carlos Alceu Rodrigues, da PUC São Paulo, do curso da FACICLA, Publicidade e Propaganda, e Centro de Estado de Belas Artes. E também agradeço muito. Então, com essa banca, eu digo uma banca dileta, formada como deve ser, um membro da casa e um membro de fora, nós passamos à apresentação da Maria Carmen. Vamos lá, Maria Carmen, 20 minutos. Bom, obrigada, professora Ana Cláudia. Também quero agradecer ao professor Alexandre Bueno, ao professor Carlos Alfred e as minhas colegas aqui de pós, do CTS, né? E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, né? Muita satisfação depois dessa caminhada nesse doutorado, né? Para apresentar esse recorte da minha pesquisa. E agora, né? Está com o tema IASP, bendito louvado seja, regime de visibilidade e identidade negra, na 42ª São Paulo Fashion Week Trans e ações criativas e emergentes dos negócios de moda. Então, eu gostaria de dizer que quando eu cheguei aqui nesse doutorado, eu estava muito focada em pesquisar a visibilidade negra por meio dessa moda afro, uma moda emergente que vem crescendo e se acentuando a partir dos anos 2000. E aí eu fui pesquisando, né, e tentando encontrar e me encontrar com esse objeto, pesquisando diversos estilistas periféricos que estavam aí fazendo essa moda a partir dessa corporeidade. E eu fui também tentando me encontrar com essa semiótica nesse percurso, né? Então, depois de tantas idas e vindas, eu escrevi a minha introdução com esse tema, né? Alinhavando as ideias, aonde eu trago um pouco da minha prática do fazer da moda e vou tentando semiotizar alguns termos para me poder estar tentando entender um pouco mais da semiótica e trazer para a minha costura aqui dentro dessa tese que eu busco finalizar alguns termos. Então, alinhavando as ideias vem muito do enunciado de fazer, né? Do enunciado de fazer, de como que eu fui também tentando, caminhando, para que eu chegasse nesse objeto. Então, no início, eu estava muito querendo trabalhar a forma, a moda, a constituição dessa moda afro. E depois, eu fui observando o que estava mesmo assim, me atravessando, era o entre a moda e os conflitos raciais, né? Então, eu fiquei muito nesse lugar, nesses 4 anos, tentando entender o que seria essa moda e esses conflitos raciais e quais sujeitos periféricos que passavam por essa corporeidade que pudesse dialogar com esse objeto que eu estava buscando, né? Então, eu trago aqui uma citação de Landowski, que ele vai falar que a sociossemiótica se propõe como uma teoria de produção e apreensão do sentido em ato, né? Que o sentido se dá pelos processos de interação entre os sujeitos ou dos sujeitos com o mundo. Então, eu fiquei muito nesse lugar de tentar entender esses sujeitos periféricos nesse objeto que eu estava ali tentando me encontrar com ele, né? E aí fui buscando alguns termos
da semiótica, até para mim poder também me apropriar um pouco mais dessa teoria, que para mim também foi muito complexa, a partir do meu lugar, enquanto uma mulher negra que vem do chão de fábrica, que vai cursar, né, desenho industrial já numa fase mais adulta, depois também eu me encontro com a pedagogia. No curso de desenho industrial, eu fui estudar a semiótica persiana, e quando eu chego aqui, depois do meu mestrado, né, que foi também uma indicação da professora, minha orientadora, Cláudia Garcia, estudar a semiótica francesa, porque eu estava muito ali enganjada, né, querendo trabalhar a semiótica, fazer essa leitura semiótica desses movimentos sociais que eu vinha adentrando, né? Então, eu encontrei em algumas palavras, como, por exemplo, o serzido, né? Eu fui entender um pouco o que a gente estava falando aqui da semiótica do visual, e aí eu peguei pela prática desse enunciado do fazer do serzido, que eu poderia tentar trazer, por exemplo, uma ideia de significação da semântica, né? Através dessas camadas de tecido, né? Desse tecido social, que a gente vai tentar fazer esse zigue-zague para poder servir essa peça, né? E a sintaxe seria o como seria esse fazer, como esse seria esse operar, para que eu pudesse tentar construir esse meu objeto. E aí eu também, foram várias palavras, né, só para poder introduzir, um zigue-zagueando, né? Então, desde 2009, eu vinha pelo território, junto com os coletivos de cultura, para poder entender o que estava acontecendo, para mim poder entender o que seria essa moda, esse vestir com esse ato político. Então, eu zigue-zagueei mesmo por todo o território da Zona Norte, para poder assim acompanhar saraus, né, disputas de narrativa em prol de uma moda, em prol de um fazer, em prol de um discurso político que tinha como pauta o resgate da cultura e da ancestralidade africana, né? E essas reuniões dos coletivos, das ocupações culturais, estavam sempre acontecendo no território, e esse vestir estava sempre ali, muito bem demarcado, ou por um turbante, ou por uma bata, ou por um macacão, ou por uma bolsa, ou por um acessório, e isso estava a todo momento ali dialogando comigo, e eu ficava o tempo todo querendo me questionar, né? Então, o que é essa África? Essa África que esses afrodescendentes, assim como eu, também me incluo nesse lugar, que nós estamos querendo resgatar, né? Então, eu passei a refletir desde da primeira diáspora, no século XII, ali com os árabes, né? Retirando africanos do continente africano, depois levando para o continente asiático, depois uma outra leva muito maior que se aconteceu no século XVI, onde eles vêm e retiram também africanos de diversas partes do continente africano, e também vai se distribuir para esse novo continente, que é o que a gente está aqui, essa América. Parte de uma população também foi para o continente asiático. E essa África, ela foi desconfigurada, e hoje a gente tem uma nova configuração. Então, eu fiquei muito nesse lugar, quando a gente está em campo, né, dialogando, pesquisando, desenvolvendo atividades culturais, e a gente vai olhando, né, esse desejo de resgatar um resgate, por exemplo, de uma mãe que hoje a gente já não tem mais, né? Então, eu fiquei muito nesse lugar. Então, a motivação para essa pesquisa, ela vem para questionar, né? Em que medida tem-se no Brasil um corpo vestido cuja identidade problematizamos o que as suas configurações mantêm de traços à África negra e de levas migratórias ao longo dos 500 anos de um país que se resulta numa moda. Então, a gente ficou meio que nesse lugar para tentar resgatar essa África que a gente não estava
tentando enxergar. Então, entre essa África idealizada e o contexto racial em que a gente está inserido no Brasil contemporâneo, esse contexto social, político, econômico, né? A gente refletiu em algumas questões, né? Ainda antes de eu fazer o primeiro recorte da minha pesquisa, a gente estava pensando como que a moda afro-brasileira manifesta uma identidade negra e qual que era a África configurada, tinha esses questionamentos. O que os estilistas negros periféricos estão propondo por um vestir que remetem a esta África ancestral? E quais são os valores que são construídos a partir desse vestir? E quem são esses sujeitos periféricos que estão pautando as questões raciais na São Paulo Fashion Week? Então, essa última pergunta foi o que me pegou durante esse processo de amadurecimento, nesse doutorado, e aí eu fiquei refletindo quem eram esses sujeitos periféricos que estavam realmente fazendo a diferença na moda no Brasil, né? Trazendo essa questão da corporeidade negra, trazendo esse contexto político, trazendo essa questão, esse recorte de classe. E aí, nesse plano de expressão, por exemplo, eu trouxe aqui um desfile da CUT que aconteceu em 2015, onde Gisele Bündchen ela encerra a sua carreira na São Paulo Fashion Week. Então, a gente aqui tem nesse plano de expressão uma corporeidade branca, né, um corpo magro, aí a gente tem, né, assim, todas aquelas calças jeans justinha, né, assim, um corpo magro, branco, alto, e em 2016 a gente já tem uma oposição dessa estética com o desfile da Lab, né, de Emicida e do irmão dele, Fiote. Então, houve aí uma mudança de estado, uma ruptura desse padrão estético, quando Emicida decide adentrar esse espaço da São Paulo Fashion Week, que aí depois no meu texto eu vou também fazendo um resgate ali no capítulo que eu vou falar da São Paulo Fashion Week, e eu observo que desde 2002 a gente já tem manifestações de pessoas negras ali no prédio da Bienal, tentando ocupar esse espaço, e isso vai se dar de fato, né, em 2016. Então, houve sim uma mudança brusca, né, dessa corporeidade. Então, a gente pôde ver pela primeira vez corpos, né, gordos, né, pessoas diversos tons de pele negra, pessoas brancas, negras, magras e medianas, ou seja, um recorte da diversidade brasileira na passarela da São Paulo Fashion Week, a partir do desfile da Lab Fantasma. Aí eu fui, peguei estudando lá os regimes de alteridade e de identidade de Landowski, aí eu fui também tentando propor essas oposições, né, e rapidamente ainda estou trabalhando nisso, essa presença e essa ausência negra, uma presença branca até 2015, em oposição a essa ausência negra. A gente vai ter uma não ausência quando adentra para essa passarela essa diversidade negra com a Lab Fantasma em 2016 e uma não hegemonia branca a partir de 2016, onde a gente vai ter também uma diversidade étnica, porque aí também abre-se não só para a corporeidade, para a cultura negra, mas também para a corporeidade, para a cultura indígena, que depois a gente começou a observar. Então, entre os sujeitos, né, periféricos que na última década pautaram as questões raciais, entre vários, eu estava pesquisando vários, tinha um monte, né? E aí eu defini, então, que eu ia semetizar para esse doutorado a marca Lab. Por quê? Porque eu tinha mesmo em mente trabalhar esses sujeitos periféricos que fossem negros e também que viessem da periferia. E aí
eu encontro em Emicida e Fiote, esses sujeitos negros que são aqui da periferia da Zona Norte de São Paulo, estão ali, moram, né? São cria do Jardim Fontales, ali na região Fundão mesmo da Norte, do lado do Joga Rural, e aí eu também, na disciplina Práticas Sociais, a gente conseguiu desenvolver um capítulo, né? Que eu fui lá no território, fiz um inventário daquela região, toda mapeei, todo o Jardim Fontales, porque eu percebi esse lugar, quando Emicida vai falar como um objeto de valor desse lugar, né? Então, não é à toa que ele vai se presentificar no desfile da Lab Fantasma, como que ele ama essa quebrada, que ele gosta, e isso é reiterado nas falas deles, nos seus discursos. Então, essa empresa, o Laboratório Fantasma, na realidade, ela nasce como um selo. Nasce em 2009, Emicida e o irmão dele começam a trabalhar dentro de casa, é uma gravadora, e eles têm intenção de começar a gravar as suas próprias músicas e promover-se enquanto artistas periféricos e também promover outros artistas. Só que até assim, no início da gravadora, eles não conseguiam alavancar, não tinham recurso, eles começaram a fazer camisetas para eles poder ter um dinheiro para poder movimentar. Então, quando eles iam nos shows, lá nos raps, nos freestyle, que eles sempre frequentavam, eles levavam também a barraquinha deles com as camisetas que eles vendiam, né? Então, assim, ele começa pela moda e não começa com a música, com a questão da música, né, no hip hop. Então, assim, o projeto era criar uma gravadora para promover o próprio rap enquanto artistas e outros artistas periféricos que enviesavam, atuando nessa linguagem do hip hop, e, de fato, esse projeto ele ganha vida, e a gravadora de música, Laboratório Fantasma, se inicia em 2009 como um selo, né? Mantendo essa ideia de popularizar os artistas do hip hop. Né? Então, ele vai empreendendo aí e se desenvolvendo para poder ser autossustentável, né? naquela região de onde ele vem. Então, como que ficou? A partir daí, eu decidi, então, que o meu objeto de pesquisa iria ser IASC, bendito louvado seja, regimes de visibilidade e identidade negra, na 42ª São Paulo Fashion Week Trans, e ações criativas e emergentes do negócio de moda afro. O problema de pesquisa, então, era como que o desfile IASC, bendito e louvado seja, manifesta uma identidade negra. Então, veja que lá atrás a gente estava pensando na moda afro-brasileira, e aqui, então, a gente já fez um recorte e focou somente nesse desfile, porque aqui a gente está dentro do território de São Paulo, e ele é da periferia de São Paulo. E aí se manteve em que África é configurada, né? E aí eu trago para essa discussão também algumas hipóteses, mas a que eu vou mais me deter é a primeira, de que foi o desfile. Esse desfile que provocou uma mudança de estado, ou seja, do padrão estético na São Paulo Fashion Week, e que isso provocou, né, abriu os caminhos para outros estilistas não brancos ocuparem essa passarela da moda no Brasil a partir da segunda década deste século. Então, assim, eu tenho 4 hipóteses, mas é o que eu gostaria de me adentrar, porque, assim, no meu ponto de vista, esse desfile provocou essa virada de chave, e hoje a gente tem outros estilistas negros, tem outros estilistas indígenas, mas foi a partir desse sujeito transformador, Emicida, com seu fazer persuasivo no rap, que ele ocupa essa passarela e provoca essa mudança social, né? Então, o objetivo geral foi provocar um diálogo entre a moda e os conflitos raciais a partir das práticas sociais de pessoas negras que residem na periferia ou que são oriundos delas, que utilizam o vestir como uma estratégia de visibilidade, de ascensão social,
Então, dentro do nosso corpus, então, a gente tem um vídeo, que é um vídeo de 9 minutos e 40 segundos, né, que esse é um objeto sincrético. A gente decidiu recortá-los, né, em alguns fragmentos, então a gente tem 347 fragmentos, e justifica-se essa eleição porque o desfile, que é uma ação de subversão de marcas que ocupa a passarela até então, e é a primeira presença de uma marca negra a desfilar na maior passarela da América Latina, que é a São Paulo Fashion Week, né? Então, isso é muito importante para nós, né? O desfile aconteceu no prédio da Bienal, aí também na minha tese eu faço uma semiotização desse espaço, como que a gente chega, como que a gente adentra, como que a gente circula dentro do prédio da Bienal, né? De São Paulo, né? E aí, enfim, a gente chega nessa manifestação, né? Nessa manifestação sincrética. O desfile da LAB é um enunciado acabado, composto por um sincretismo de linguagem, ao articular diversas manifestações, ou seja, o verbal, o visual, o gestual, o corporal, o vestimentar e o sonoro. Na sua realização, ela conta, essa manifestação, ela vai contar com a performance do rapper, porque no início ele vai entrar como o narrador do seu discurso, da sua arte, e depois ele vai performar, né? Ele vai atuar ali ele vai se tornar um actante, né? Performador no nível narrativo e no nível discursivo do enunciado. Porque há um enunciar por meio do rap das suas inquietações raciais que estão em consonância com os corpos vestidos. Na tematização dessa manifestação, a gente traz uma explicação um pouquinho mais de quem é esse samurai, porque o Emicida, desde a sua infância, ele que se tornou desenhista, porque ele sempre gostou de desenho, de desenhar mangá, a primeira profissão dele foi de ser desenhista de história em quadrinho, e ele sempre gostou da cultura japonesa. Então, assim, ele tem artistas japoneses que ele segue desde a sua infância, e ele também fala um pouco do japonês, porque ele gosta dessa cultura, ele gosta muito dessa cultura. Então, o samurai Yasuke, a gente tem aqui, um fato que aconteceu, né? E hoje é explorado em história em quadrinhos, mangá, em filmes, desenhos animados, livros, né? Mas a tematização, aqui eu vou pedir um pouquinho mais de atenção, porque eu consegui abrir um pouquinho mais a pesquisa em relação ao samurai, né? A respeito da história do Yasuke, conforme o historiador Flávio Muniz, no século XVI, os europeus retiraram diversos africanos do continente de África e os levaram para o continente asiático. Yasuke foi um dos africanos, provavelmente de Moçambique, ou da região da costa de Sahel, que foi levado para o Japão pelo jesuíta italiano Alessandro Valignano. E ele foi apresentado ao daimyo Oda Nobunaga, que era tipo um governo local naquela época, né? O jesuíta português Luiz Prost, que acompanhou o padre Valignano até Kyoto, descreveu um incidente que aconteceu com a chegada do africano que recebeu o nome de Yasuke no Japão. Então, assim, naquele processo de colonização dos europeus no século XVI, esse jovem de 17 anos, mais ou menos, né, foi tirado ali daquela região de Moçambique e foi levado, assim como vários outros africanos, para o continente asiático. E quando chega no continente asiático, ele vai, então, servir aquele outro governo, ele é despido de sua cultura, eu faço uma semiotização do nome dele, faço uma semiotização do que é bendito e louvado seja, porque aí entra também a questão do sincretismo religioso, a questão
dele ser uma pessoa abençoada lá, mas as suas marcas iniciais, né, da sua cultura, da sua etnia, isso acaba também ficando de lado, né, sendo apagada ao longo desse tempo. Então, ele vai dizer o seguinte, que a notícia sobre a chegada do africano se espalhou instantaneamente por Kyoto e arredores. Ao ouvir a notícia, muitas pessoas se reuniram na cidade, atiraram pedra e derrubaram muros e portões para ver o africano que estava na casa do padre jesuíta. O caso foi tamanho que houve pessoas mortas e feridas. E aí ele vai contando toda a história desse samurai, que depois o próprio Oda Nobunaga, ele vai imposta ele, porque ele acaba tendo uma afinidade com ele, como samurai, que vai ser tipo um soldado lá para proteger esse governo no Japão, né? Então, a gente tem essa coleção, que aí Emicida, Fiote, junto com João Pimenta, eles vão lá conceituar, trazendo, né, a união dessas duas culturas, a cultura negra e a cultura japonesa, por isso que a gente tem esses kimonos, né? A gente tem toda essa linguagem visual aí muito, muito presente na coleção, né? Então, a coleção tem a inspiração dessa figura desse samurai negro, com, né, permeado, né, assim, ela vai misturar a África com o continente africano, que vai também dar um toque da cultura afro-brasileira nessa construção. E aí, alinhavando toda essa discussão com o percurso gerativo de sentido, eu tenho, né, no nível discursivo, a manifestação sincrética, que é o IASC, bendito louvado seja. No nível narrativo, eu vou ter dois sujeitos, o Emicida como um sujeito transformador e o outro sujeito que é a Lab Fantasma, como um sujeito do enunciado IASC, bendito louvado seja. E no nível fundamental, eu vou ter esse locus social de pertencimento pela quebrada, que é o Jardim Fontales, né, e região, fazer no coletivo um Ubuntu como um objeto de valor, a construção do simulacro, a rua é nossa. Então, foi dessa maneira assim, que eu tentei organizar o meu percurso gerativo de sentido. Os destinadores dessa marca, né, então, são sujeitos periféricos negros, eu estou aqui trazendo o Emicida e o Fiote em primeiro plano, só para sinalizar que eles são os destinadores da Lab. O Emicida, como um sujeito transformador, ele fala e age no coletivo, não é à toa que ele é o criador daquela frase, a rua é nós. Então, assim, diversos entrevistas, ações dele no cotidiano, ele vai trazer muito forte no seu discurso nós, muito pouco ele fala dele enquanto indivíduo. Ele até chegou a tatuar na sua mão, né, esse nós, que ele vai trazer isso muito bem demarcado. Então, o rapper Emicida, ele tem uma competência cognitiva, saber, o poder, o sentir, para atuar, fazer os outros sujeitos a se enganjarem em suas ideias para poder entender os entrelaçamentos entre o modo dos conflitos raciais. Eu achei importante entender como que eram os discursos do Emicida. Então, aí eu abri um capítulo para poder trazer aquela discussão lá da problemática do terno, aonde ele teve que se manifestar, se defender publicamente. Aí isso gerou o clipe lá do Inácio da Catingueira, que eu também coloco na tese. Então, assim, ele é um cara assim, que ele vai jogar sempre na persuasão, para convencer as pessoas, para poder ter o seu discurso como um dizer verdadeiro. Na tese, eu também organizei várias tabelas para a gente poder saber quem são os actantes dessa manifestação, né, desse enunciado acabado, o que é a enunciação, quais são os enunciadores dessa manifestação. A gente vai ter um momento que o rapper Emicida vai atuar como um sujeito actante, a gente vai ter também os DJs, o da linguagem visual, o da iluminador cênico,
a gente vai ter o rapper também como narrador, a gente vai ter os interlocutores, a gente tem duas crianças que eu vou chamar lá dos IBGs, quando eles vão fazer a interlocução do diálogo com o Emicida, a gente vai ter um outro interlocutor que também é mais um outro rap, e a gente tem um outro interlocutor que é o coral de vozes, que vai entrar também nessa manifestação. E a gente tem os actantes, que são os modelos, são 27 modelos que vão ocupar essa passarela, e a gente também tem os actantes, que é a plateia, né? E também o rapper. Depois eu tenho uma outra tabela, que são os destinadores, também como eu fui organizando, para poder... Isso aí eu estou lá na manifestação sincrética, né, onde eu fui organizando, onde eu diálogo com o Fiorim, com a professora Ana Cláudia e com a professora Médula, e aí eu fui organizando essas tabelas para poder organizar também esse sistema semiótico de linguagens sincréticas do vídeo visual, onde eu vou separando e dividindo todas essas linguagens, sonora, verbal, escrito, a imagética, né? A de luz, a do audiovisual, a espacial, são várias linguagens. E aí eu chego lá no arranjo musical também, que é uma linguagem, a linguagem sonora, e aonde eu consigo dividir essa manifestação sincrética em 5 partes, né? Então, eu criei essa tabela, e aí eu trouxe a primeira entrada, que a gente vai lá para a cultura oriental. Então, o Emicida, nessa manifestação, ele entra na cultura oriental, onde ele faz a abertura do desfile dele com o gongo, né, que é um instrumento de uma cultura asiática, o shamisen, que é um instrumento de corda. Então, o desfile ele começa pela cultura oriental e depois vai passar pela cultura africana, nas marcas da linguagem sonora, e depois volta para a cultura africana. Então, aqui vocês têm o shamisen, né, que é esse instrumento de corda da cultura japonesa, tem o gongo, que é um instrumento de percussão da cultura asiática, que é a entrada do desfile. Também, nessa introdução, a gente tem uma segunda parte, que vai entrar a cultura africana, que vem os atabaques, a flauta africana, o xequerê, o agogô, e o djembe, que são 1 minuto, e vai até 1 minuto e 17. Esses são os instrumentos. Então, aqui eu tenho o atabaque, eu tenho aqui o xequerê, o djembe, a flauta africana e o agogô, tá? Então, ele vai fazer essas misturas, esses arranjos sonoros, para marcar com toda essa manifestação. Então, começa o desfile, todo, né, nessa topologia escura, vem as linguagens visual acompanhando dessas marcas sonoras, e a partir de 1 minuto e 2, então, começa ali toda essa manifestação sincrética, né, se sobrepondo o sonoro, né, e aí o visual vai aparecer mesmo a partir dos 56 segundos, quando começa essa penumbra, começa a sair da passarela, e aí a gente começa a observar o rapper. Então, na segunda parte da introdução, a gente vai ter um pouco de jongo com o rap brasileiro, né? A hora que ele vai falar boa noite, senhoras e senhores, que vai ser entre 1 minuto e 8, e aí vem um flash de luz sobre ele nessa manifestação, aí a gente começa a adentrar dentro dessa espacialidade, né, e começa a observar essa manifestação, né? Então, aí eu começo também a perceber um pouco a silhueta do rapper a partir dessa penumbra e algumas imagens. A gente tem um telão que fica totalmente ali em sincronia com diversas imagens, né, trazendo diversas informações, sempre nesse cromatismo, negro, vermelho, tons de magenta e tons acinzentados. Então, onde essa periferia vermelha periférica vai se sobrepondo ao acinzentado do centro da cidade. Então, aí a gente começa a perceber o rapper em cena, né? Então, tem muitas janelas, então os prédios, os recortes, né, dos formantes são sempre para esses, onde
ele vai trazer muito essa dinâmica da periferia ocupando o centro, e a questão da religiosidade, do sincretismo sempre muito forte, né? Então, eu vou trazendo, ele vai brincar com diversos elementos da cultura negra e da cultura japonesa, ele vai trazer o monumento dos 80 anos da imigração japonesa no Brasil, ele vai trazer diversos elementos nesse sincretismo de imagens que vai ocupando um telão, vai dando uma dinâmica. E, com isso, a plateia vai interagindo com o rapper, né, de uma forma muito eufórica, nesse momento em que ele vai estando e vai ocupando, e ele vai performando, né? Você vê que ele vai para lá, ele vem para cá, e ele vai performando e vai trazendo nas imagens também sempre essa oposição entre a periferia e o centro da cidade. Então, ele vai trazer alguns traços semânticos, né? Os prédios no centro da cidade, a agitação, e ele vai trazer também a questão das gambiarras da periferia, os fios, carros amontoados, as crianças brincando no campinho. Então, ele vai dialogando e vai interagindo com essa plateia, né? Então, ele vai trazendo e vai interagindo e vai ocupando muito rápido, muito curtinho, mas também muito longo para a gente poder cinematizar. Quando é a periferia, esse vermelho fogo, esse vermelho intenso, que vai ocupando o espaço, trazendo, né, um calor, assim, para... Né? E aí ele traz também, né, a liberdade, o local, né, marcado pela cultura japonesa, e vai dialogando com todas essas manifestações que ele vai fazendo, essas sobreposições. Então, o centro e a periferia vai estar sempre junto nessa discussão. Na segunda parte do desfile, aos 1 minuto e 49, vai entrar um jongo afro-brasileiro, e aí vai entrar o coral de vozes, que é o canto das lavadeiras. Aí eu fui lá estudar um pouquinho do canto das lavadeiras, trouxe um pouco de uma tese para essa pesquisa também, para falar dessas mulheres, né, rezadeiras. Então, o Emicida também traz isso, né, junto, né? Então, essas marcas do sincretismo religioso também vem junto nessa manifestação, né? Aí a gente tem o jongo, que é afro-brasileiro, que vai também ter um sample que é um arranjo muito usado pelos DJs, né? Um arranjo sonoro, uma coisa mais tecnológica que vem junto nesse som. Então, aqui, ele já vai marcando a saída dele, dessa performance, desse espaço que seria que é a passarela da moda, e ele faz dessa passarela da moda a sua estratégia, né, de performar e chamar atenção para si. Ele faz dela um palco por alguns minutos. E aí a gente começa, então, a adentrar no desfiles, e essas janelas, muitas janelas, né? Essas janelas, eu até faço uma semiotização dessas janelas de prédios, né, como se fosse um escapismo de um determinado lugar. Vem entrando, então, o primeiro actante modelo, que vai trazer esse samurai estampado no peito, né? Essa criança, esse beijinho, essa criança negra, e aí ele vai fazendo essas misturas, essas correlações, né? E aí eu vou estudando também esses planos de câmera, né? Essas aproximações, né? Quando eles vão entrando na passarela, né? Vão indo e vou olhando, né? Essas marcas. Então, assim, o desfile sempre também dentro desse cromatismo preto, vermelho e cinza, né? Isso muito demarcado, as imagens no telão vão se repetindo, né? Aí ele tem toda uma questão de estamparia, que vai fazer sempre trazendo ali elementos da cultura japonesa com elementos da cultura africana e afro-brasileira. Vai vir marcado esse verbal escrito, né? Eu amo a minha quebrada, né? Muito demarcado também nas estampas.
O Ubuntu também, ele entra na passarela e se presentifica também na forma de estampa gráfica, né? Então, ele vai sempre trazendo, isso também remete, esse vermelho com preto e branco nesse cromatismo, remete também muito essa ocupação do território da cidade de São Paulo, né? Nós temos essas cores também na nossa bandeira. Então, ele situa muito esse lugar, o território, né? De onde a gente está. E aí ele vai trabalhando essa coleção belíssima, impactante, né? Assim, trazendo a cidade e a periferia, né? O vermelho da periferia para ocupar a São Paulo Fashion Week. Diversos corpos. E aí eu tenho a terceira parte desse desfile, onde a gente entra o rapper brasileiro, o rapper afro-brasileiro. É importante também que eu tive que dizer, né, que quem me orientou nessa parte musical foi o maestro Roberto Mendes Barbosa, e ele manda demarcar, né, que o rapper afro-brasileiro é muito diferente do rapper americano. Então eu acabei também aceitando muito das orientações que ele foi me dando também para eu poder explorar essa parte mais musical, né? E aí ele vai misturando, né? Volta de novo o coral de vozes, né? O canto da lavadeiras, né? E entra, né? Aqui tem uma mistura de atabaque com agogô, e volta de novo o gongo, né? A hora que entra essa modelo também plus size, é a hora que vem o gongo, e aí, assim, é uma estesia bem interessante quando a gente vê isso no desfile acontecendo, né? Ele traz muito essa questão do capuz, né? Essa questão de você se camuflar, a questão da mochila que vira uma bolsa, que você vai para qualquer lugar da onde você estiver, uma estratégia também de resistência, de você, não demonstrar quem você é na periferia. Então, ele vai trazendo essas estratégias aí, e isso vai se presentificando no solo, na passarela. E tudo também de uma forma muito intimista, né? Porque esses meninos, esses modelos, esses actantes que ocupam, eles também são rapper, eles também são do território, e eles ocupam também a passarela de São Paulo Fashion Week, também de uma forma muito intimista, né? Aí, na quarta parte do desfile, a gente vai ter um jongo. Aqui a gente chegou em 6 minutos e 8, e a gente entra com o jongo e já vai caminhando para a parte final, né? Aqui tem um coda, e aí a gente vai caminhando, então, para a parte final, a hora que entra o seu Jorge, com uma saia de pregas, ele se apresenta na frente, as imagens no fundo vão se repetindo, né? E a passarela vai ficando muito intensa. Então, essa questão da quebrada é muito forte, muito demarcado, essa questão da corporeidade, a questão do cromatismo vermelho que vai ocupando a cidade, né? Então, essa periferia que vai se sobrepondo ao centro. A gente tem a quinta parte final desse desfile. Ele vai fechar esse desfile com o shamisen, que é esse instrumento de corda japonês, e com essa flauta que vai trazer o som de pássaros, e com o samba moderno, né? Onde ele vai falar que ele fez com a passarela o que vocês fizeram com a gente, colocando os pretos na cadeia e na favela. E aí ele vai trazer demarcadamente essas gambiarras de periferia, né? Toda a realidade ele vai jogar, estampar e escancarar ali dentro desse espaço de elite, né? Então, isso ele acaba demarcando, e depois ele volta com todo mundo para fechar o desfile da São Paulo Fashion Week. 2016, aí a gente vai para a sanção desse objeto. Eu fui também olhando a repercussão desse desfile, então ficou muito forte essa questão da representatividade em diversos veículos midiáticos, que deu um boom ali na passarela da moda e deu uma chacoalhada nesse espaço que a São Paulo Fashion Week, ela é a quarta passarela de moda do mundo, né? Ela está atrás da passarela de moda de Milão, de Paris, de Londres,
Então, é muito significativo o que Emicida e o irmão dele fizeram pela comunidade negra em 2016. Aí eu trouxe também alguns comentários também que eu coloquei na tese, né, do pessoal do desfile. E aí eu organizei, só para fechar, professora, como que eu organizo essa tese. Então, eu trago lá, eu divido ela na primeira parte, que seria IASC, bendito e louvado seja, regimes de visibilidade da identidade negra na 42ª São Paulo Fashion Week. O primeiro capítulo do A Rua é Nossa, onde eu vou trazer esse Emicida, esse sujeito transformador, a polêmica do terno. Aí tem 2 entrevistas lá, uma do Le Monde Diplomatique Brasil, a outra do Inácio da Catingueira, que ele vai estar explicando por quê, e o terceiro, que é o Emicida, Consciência Racial e Movimento. No segundo capítulo, onde eu vou trazer a I Love Quebrada, onde eu vou falar do Jardim Fontales, trazer esse inventário, que é a quebrada de Emicida, o Jardim Fontales como um bloco de pertencimento de transformação, o inventário do Jardim Fontales. Aí eu vou falar do Laboratório Fantasma, porque essa marca ela nasce lá no Fontales, nesse lugar, né? Na São Paulo Fashion Week, falo do Samurai. E aqui tem alguns fragmentos da enunciação sincrética. Por quê? Porque eu já estou na terceira tentativa de semiotizar esse objeto. Então, eu deixei uma parte lá e eu trouxe 2 partes que entram ali no capítulo 4. No capítulo 3, eu tenho os modos de aparência no social, onde eu vou trabalhar a gramática de alteridade e identidade de Greymás, a São Paulo Fashion Week, fazer narrativa de Emicida para Lab, né, nas entrelinhas do fazer discursivo e do performativo. E aí a gente vai falar do objeto sincrético por união e separação. E no 4º capítulo, aonde eu trago esse meu corpus, né, que é o objeto IASC, bendito e louvado seja, aonde eu vou trabalhando lá as linguagens sincréticas da enunciação, né, a linguagem sonora, visual, e a sinestesia, que a professora já falou para mim que não tem, eu acabei deixando. E tem toda essa análise da manifestação sincrética, dividido pelas culturas. E no 5º capítulo, a visibilidade negra na mídia, porque aí a gente tem um pós, né? O que aconteceu depois de 2016, né? Porque agora, depois a gente começou a ver, depois de 2018, 2019, 2020, um monte de collab, né? Então, assim, esses influenciadores negros que estão aí fazendo moda negra e periférica, estão fazendo collab. Então, eu achei interessante trazer esse capítulo para a gente falar de negritude, racismo, consciência racial, ser negro. Será que ser negro está na moda ou é só uma onda? O que esses discursos estão cooptados? Como é que está isso? Então, é o que eu estava tentando fazer agora. E a corporeidade negra. E assim, a parte 2, eu não trouxe, mas assim, na realidade, a Alfred me ajudou muito naquela primeira parte, porque lá eu estava fazendo fui pesquisar quando a professora me desafiou. Mas esse segmento de moda afro existe, eu fui lá, levantei aquele banco de dados, dei uma atualizada nele, naquele monte de afroempreendedores, tudo. Depois eu fui para a Feira Preta, porque a Feira Preta a gente tem mais de 20 anos, para Expo, Favela, Afro, Preta, Perus, depois teve Afro com Fashion Week, e aí eu fiquei pensando, será que realmente cabe aqui, depois de tudo isso? Aí eu não trouxe. Eu fiquei só com a parte 1, porque eu acho que já tinha muita coisa já. E aí eu vou fechar a minha fala, porque... Olha, obrigada, Maria do Carmo. E olha que eu corri. Eu atropelei. Não, vamos aí. Você podia até ficar aí, nós ficamos aqui, mas rituais são rituais. Obrigada. E olha que eu corri.